Fala galera, sejam bem-vindos a bordo. Eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil, e esse é mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia. Estamos no 6º episódio de Sessão Nostalgia da Autoaviação Progresso. Se você perdeu ou quer rever algum dos capítulos anteriores, aí na descrição do vídeo tem a playlist do quadro, você vai encontrar todos os vídeos anteriores por lá. Neste 6º episódio, nós vamos falar dos veículos adquiridos pela Progresso no ano de 2000. E o ano de 2000 é um ano marcante aí para a empresa. Esse ano foi um dos maiores investimentos em renovação de frota feitos pela Progresso. No total, a empresa recebeu 57 novos veículos no ano de 2000. Até o momento, essa tinha sido a maior renovação de frota da história da empresa, mas seria superada 10 anos depois com a aquisição dos carros ano 2010. Em 2010 ela comprou uma quantidade ainda maior de veículos, mas vocês vão conhecer essa quantidade quando a gente chegar no ano de 2010. Esse lote de 57 carros era composto por 34 Jumbos 380, todos eles tinham 42 lugares. Para os padrões atuais, esses carros seriam considerados semi-leito. Porém, no ano 2000, a NTT não existia, então os padrões de serviços também não existiam. Então as empresas lá naquela época podiam chamar os serviços dela pelo nome que elas quisessem. A Progresso chamava o serviço semi-leito dela de executivo. Assim como os carros que hoje a gente considera como executivo, a Progresso chamava eles de convencional. Então ela estava um grau acima em nível de conforto se a gente comparar com os carros atuais. Além desses 34 Jumbos 380, também foram adquiridos 16 Elbus 340. Esses eram para os padrões atuais executivos, mas a Progresso tratava eles como convencionais. Naquele ano também chegaram 6 Panorâmico DD. Desses 6, 2 eram leito nos 2 pisos e outros 4 eram semi-leito em cima e leito no piso de baixo. E naquele ano chegou ainda um único Jumbus 360, que inclusive é o primeiro carro da série. Todos esses ônibus tinham chassi da Scania do modelo K124 na versão de 360 cavalos. Tanto os DDs quanto os carros topo tinham 360 cavalos, a única diferença é que os Elbus 340 eram na versão 4x2, todos os outros eram trucados na versão 6x2. No vídeo de hoje nós não vamos ver todos esses 57 carros, porque ficaria uma coisa muito longa, a gente teria um episódio superior aí a 1 hora de duração se eu for falar desses 57 carros de uma vez. Hoje a gente vai falar de 30 desses carros, dos 30 primeiros carros da série. E no vídeo que vem a gente fala sobre os outros 27. Uma coisa interessante é que todos eles chegaram a Progresso no ano 2000, mas eles não foram comprados todos de uma vez, A Progresso foi recebendo os carros aos poucos ali, conforme os meses do ano iam passando. Então, por isso, os carros de mesmo modelo não estão agrupados. Então tem DD no começo da série, tem DD no meio da série, tem DD no final da série, Então eu vou falar aqui sobre os carros na ordem dos prefixos, mas vocês vão perceber que os modelos vão variando, aí a gente vai comentando sobre isso. Vamos então para o primeiro veículo do vídeo de hoje. Nosso vídeo começa com o carro 6010. Apenas para a gente reforçar a questão dos prefixos novamente, acho que a galera já está começando a entender, A gente já está aí no 6º episódio. Como a gente está falando de carros ano 2000, todos os carros têm prefixos que terminam com 0, assim como o ano 2000 que termina com 0 também. Nessa época, todos os carros da Progresso tinham prefixos que começavam com 6. Então a sequência de prefixos é 6010, 6020, 6030, até o último prefixo da série, que é o prefixo 6570. Foquem nos 2 números do meio. Então, por exemplo, esse primeiro carro aí, que é o 6010, todo carro começa com 6, o 0 é por conta do ano, no meio ali sobra um 01, ou seja, este é o carro 01 adquirido no ano 2000. O último carro dessa série, que é o 6570, todos os carros têm prefixos que começam com 6, todos terminam com 0, no meio tem um 57, Ele é o carro de número 57 adquirido naquele ano, que foi a quantidade total que a empresa comprou no ano 2000, beleza? Acho que tá dando para vocês irem pegando aos poucos aí esse padrão de prefixos da Progresso, acho que já tá dando aí pra galera entender. Então, nós temos aí o carro 6010, como eu comentei lá na introdução, ele é o único de um Bus 360 adquirido nesse ano,
carro de 42 lugares, com chassi da Scania do modelo K124 na versão de 360 cavalos, no dia o veículo fazendo a linha Recife-João Pessoa. O carro 6010, depois de deixar a Progresso, foi vendido para a empresa Destaque Turismo, empresa que fica em Saquarema, no Rio de Janeiro. Lá nessa empresa ele recebeu o prefixo 2006. 2006 foi provavelmente o ano que esta empresa comprou este carro da Progresso. Nessa época a Progresso costumava vender os seus veículos com cerca de 6, 7, 8 anos de uso no máximo. Depois da Destaque, esse veículo foi vendido para a Alternative Tour, empresa que é de São Gonçalo, também no Rio de Janeiro. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 2016. Depois esse veículo foi vendido para a empresa Turismo Turisol, empresa também de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Nesta empresa ele tem o prefixo 2870. Agora a gente tem o primeiro DD da série. Esse DD aqui, o carro 6020, tem carroceria da Buscar, do modelo panorâmico DD, e chassi da Scania do modelo K124 na versão de 360 cavalos. O carro 6020 e os dois próximos DDs, eles eram semi-leito no piso de cima, eles tinham 40 poltronas em cima, e 6 poltronas leito no piso de baixo. No dia, a gente está vendo o carro 6020 aí fazendo a linha Recife para João Pessoa. O 6020, depois de deixar a Progresso, foi vendido para a empresa Montreal Turismo, empresa que é do estado do Ceará. Nessa época ele não tinha prefixo. Depois esse carro foi vendido para Real Paraíso, empresa que é de Simões Filho, na Bahia. Nessa empresa ele tinha o prefixo 110. Depois esse carro voltou para Montreal Turismo, do Ceará, aí ele voltou com o prefixo 10.010, e o registro mais recente dele é circulando sem identificação. Essa foto dele foi feita em Timon, no Maranhão. Agora a gente tem um carro 6030, que é um carro com a mesma configuração do anterior. O carro 6030, depois de deixar a Progresso, foi vendido para a famosa Elite Turismo, empresa de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Foto agora do carro 6040, no dia fazendo a linha Salgueiro para Recife. O 6040, depois de deixar a Progresso, também foi vendido para a famosíssima Elite Turismo. Na Elite Turismo ele recebeu o prefixo 19200. Depois de passar aí pela Elite, esse carro acabou virando sucata. Provavelmente esse foi o mesmo destino do carro anterior também. Foto agora do carro 6050. O 6050 é um Elbus 340. Esse carro tinha capacidade aí para 44 passageiros. Nos padrões atuais ele seria classificado como executivo, mas a Progresso tratava eles como convencional. No dia ele parece fazendo a linha Maceió para Caruaru, pelo que eu consigo ler aqui. O carro 6050, depois de deixar a Progresso, passou a circular sem identificação. Essa foto dele foi feita em Caruaru, no Pernambuco. Agora a gente tem mais um desses Elbus 340, o carro 6060, no dia fazendo a linha Recife para Arco Verde. O 6060, depois de deixar a Progresso, foi vendido para a empresa São Cristóvão Transporte e Turismo, empresa que é de Arco Verde, no estado do Pernambuco. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 160. Foto agora do carro 6070, mais um Elbus 340, fazendo a linha Campina Grande para Caruaru. O 6070, depois de deixar a Progresso, foi vendido para a empresa DIR, empresa que é do estado do Pernambuco. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 010. O registro mais recente dele é circulando sem identificação. Essa foto dele foi feita em Recife, no estado do Pernambuco. Foto agora do carro 6080. Uma coisa interessante da gente destacar nesses Elbus 340 é que, mesmo sendo carros tratados pela Progresso como mais básicos, a gente vê que eles tinham ar-condicionado, vidro colado, coisa que não é muito comum da gente ver no Elbus 340. O carro 6080 no dia estava escalado aí para fazer a linha Recife para Arco Verde. Depois de deixar a Progresso, este carro foi vendido para a empresa Jaspe Viagens, empresa que é de Pernambuco. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 0500. O registro mais recente dele é pela empresa Henritur, empresa que é de Araçagi, no estado da Paraíba. Foto agora do carro 6090. O 6090 tem a mesma configuração dos outros DDs que a gente já viu. Ele não está junto lá com os outros em relação à sequência de prefixos, porque provavelmente ele foi entregue depois. O carro 6090, depois de deixar a Progresso, foi vendido para a empresa Tajumar Agência de Turismo, empresa que é de Aracaju, no Sergipe. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 1004.
Depois ele foi vendido para a empresa Iramar Turismo, empresa também de Aracaju, no estado de Sergipe. Nessa empresa ele continuou tendo o prefixo 1004, curioso que a pintura continuou, o autor da foto é o mesmo e o local da foto também é o mesmo. E o registro mais recente deste carro é transportando a banda Seaway. Foto agora do veículo que teve na Progresso o prefixo 6100. Ele é um Jumbus 380 com chassi da Scania do modelo K124, carro também com 42 lugares, para os padrões atuais seria classificado como semileito, e na época ele já tinha sido vendido, estava na empresa Wilclatur, empresa que é de São José do Rio Preto, em São Paulo, onde ele recebeu o prefixo 2020. Depois esse carro foi vendido para Malu Turismo, empresa de Barretos, também no estado de São Paulo. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 2030. Depois ele foi vendido para São Mateus, empresa que é de Badibacite, também no estado de São Paulo. Nessa empresa ele recebe o prefixo 1450. E o registro mais recente dele é pela empresa Evandro Turismo, empresa que é de Três Corações, no estado de Minas Gerais. Agora a gente tem foto de outro Jumbus 380, e esse carro teve na Progresso o prefixo 6110. É um veículo com a mesma configuração do anterior. Na época da foto, ele já tinha sido vendido para a empresa Transenrique, empresa de Feira de Santana, na Bahia, onde ele recebeu o prefixo 2000. Depois esse veículo foi vendido para Transcap, empresa que é de Capelinha, em Minas Gerais. Lá ele recebeu o prefixo 4371 e o registro mais recente dele é circulando sem identificação. Essa foto dele foi feita em Nova Serrana, em Minas Gerais. Agora a gente tem foto do carro 6120, no dia fazendo a linha Caruaru para Maceió. Esse veículo é exatamente igual aos dois anteriores, tá? Então dá para vocês terem uma noção de como os dois anteriores eram no tempo que eles pertenciam à Progresso. O carro 6120, depois de deixar a empresa, também foi vendido para Transenrique Turismo, empresa que é de Feira de Santana, na Bahia. Nessa empresa ele não tinha prefixo. Foto agora do carro 6130. Pelos créditos ali da foto a gente vê que a fotografia foi feita em janeiro de 2008. O carro 6130, depois de deixar a Progresso, foi vendido para a empresa Rota do Sol Turismo, empresa que é de Maceió, em Alagoas. Nessa empresa ele ganhou o prefixo 0858 e o carro teve a frente trocada, aí, né? Colocaram a frente dos Jumbus 380 da geração 2001. Depois esse veículo foi vendido para a empresa J. Ulisses Turismo, empresa que é de Maceió, em Alagoas. Nessa empresa ele continuou tendo o prefixo 0858 e o registro mais recente deste carro é pela empresa Regina Tour, empresa que é de Passa e Fica, no Rio Grande do Norte. Nessa empresa ele tem o prefixo 2721. Foto agora do carro 6140, fazendo no dia a linha Recife para Paulo Afonso. Esse é um dos poucos lugares que eu consigo reconhecer por fotografia. Eu acho que essa foto foi feita em Caruaru. O carro 6140, depois de deixar a Progresso, foi vendido para a empresa Estrela do Amanhecer Viagens e Turismo, empresa também de Recife, no Pernambuco. Nessa empresa ele não tem prefixo. Foto agora do carro 6150. Esse cenário aí eu já não reconheço. O 6150, depois de deixar a Progresso, foi vendido para a empresa Turiscol, empresa que é de Xanxerê, em Santa Catarina. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 15.000. Este é talvez o carro mais rodado da história do quadro Sessão Nostalgia. Vamos lá. Depois da Turiscol, ele foi vendido para a empresa AS Viagens, empresa que é de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 8040. Depois esse carro foi agregado na Trans Brasil. Na Trans Brasil tinha lá o prefixo 9903, foto minha feita dele na saída do terminal rodoviário do Tietê. Depois esse carro foi vendido para Águia de Ouro, empresa que é de Formosa, em Goiás, continuando com o prefixo 9903. Depois o veículo foi novamente agregado na Trans Brasil, novamente eu fotografei ele. Depois esse carro foi vendido para a empresa 2M Transporte e Turismo, empresa que é de Parnaíba, no Piauí, onde ele recebeu o prefixo 004. Depois ele voltou para aquela empresa lá do começo, para a Turiscol, empresa de Xanxerê, em Santa Catarina, recebendo agora o prefixo 12.000. No dia ele rodando a serviço da Eucatur, né? A foto aparentemente foi feita em Joinville. E o registro mais recente dele é circulando sem identificação. Essa foto dele foi feita em Itajaí, em Santa Catarina. E o legal é que ele passou por várias empresas, mas continua com a frente original. Foto agora do carro 6160, mais um carro idêntico aos anteriores. O 6160 também foi vendido para a Turiscol, empresa de Xanxerê, em Santa Catarina. Lá ele recebeu o prefixo 15.000, no dia ele estava rodando a serviço da Penha. E ao contrário do anterior, né, que passou por várias empresas e ficou com a frente original,
Esse, na primeira empresa, já recebeu a modificação aí da frente. O registro mais recente deste carro é pela empresa STL Turismo, empresa que é de Seberi, no Rio Grande do Sul. Lá ele continua tendo o prefixo 15.000. Foto agora do carro 6170, eu acho que essa aí é a rodoviária de Recife. 6170 no dia fazendo a linha Juazeiro para Recife. Depois de deixar a Progresso, esse carro foi vendido para a Rota do Sol Turismo, empresa que é de Maceió, em Alagoas. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 0856, o carro também teve a frente substituída. Depois esse veículo foi vendido para Esplendor Tour, empresa que é de Mamanguape, na Paraíba. Lá ele recebeu o prefixo 0080. O registro mais recente deste carro é pela empresa NIE Turismo, empresa que é de Natal, no Rio Grande do Norte, onde ele tem o prefixo 007. E esse carro, apesar de ter perdido a originalidade aí da frente, até que ele tá bonitinho, foi uma modificação bem feita. Foto agora do carro 6180, dá para identificar ali que o destino da viagem no dia era Recife, mas eu não consegui identificar ali a cidade de origem. O 6180, depois de deixar a Progresso, foi vendido para a empresa Malitur Turismo, empresa que é de Catanduva, no estado de São Paulo, onde ele recebeu o prefixo 4500. Atualmente, esse veículo pertence ao Trindade Atlético Clube, time de futebol que fica em Trindade, no estado de Goiás. Foto agora do veículo que teve na Progresso o prefixo 6190. Trata-se de um Buscar panorâmico DD com chassi da Scania do modelo K124 na versão de 360 cavalos. Não sei na época que ele pertencia já à Azul Tour, mas na Progresso ele era leito nos dois pisos, eram 27 poltronas em cima e 6 poltronas no piso de baixo. Esse veículo aí, na data da foto, já estava vendido para a Azul Tour Turismo, empresa de Salvador, na Bahia, onde ele recebeu o prefixo 1010. Depois esse carro foi vendido para Forró Bagagem Arrumada. Para levar bagagem num DD, ela tem que estar bem arrumada mesmo. Depois esse carro foi vendido para a banda Menina Forrozeira. Depois ele foi vendido para a banda Pachanca. E atualmente esse veículo pertence ao Cariri Futebol Clube, time de futebol que fica em Juazeiro do Norte, no Ceará. E o carro tá bem bonito, hein? Foto agora do carro 6200, fazendo no dia aí a linha Recife para Petrolina. Esse carro é exatamente igual ao anterior, veículo leito nos dois pisos também. O 6200, depois de deixar a Progresso, foi vendido para a banda Amor Selvagem. Depois esse veículo foi vendido para a GVTour Turismo e Transportes, empresa que é de Gravatal, em Santa Catarina. E atualmente esse veículo pertence a Maria Lúcia Turismo, empresa que fica em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, onde ele tem o prefixo 3400. Foto agora do carro 6210, como eu já comentei, os carros não estão exatamente em ordem, então a gente voltou a falar de Jumbus 380. No dia aí, o carro 6210 aparentemente está fazendo a linha Caruaru para Campina Grande. Depois de deixar a Progresso, esse carro foi vendido para Destaque Turismo, empresa de Saquarema, no Rio de Janeiro, onde ele recebeu o prefixo 2022. Depois esse veículo foi para a CRT Turística, empresa que é de Quatis, também no estado do Rio de Janeiro, recebendo nessa empresa o prefixo 0502, e o registro mais recente dele é pela empresa Pereira Tour, empresa que fica em Alvorada, no Rio Grande do Sul, onde ele segue tendo o prefixo 0502. Foto agora do carro 6220, a foto tem assim aquele ar bem nostálgico mesmo, né? O carro 6220, depois de deixar a Progresso, foi vendido para a empresa Latour, empresa que é de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 3030. Depois ele foi vendido para Discovery Turismo, quase que eu falei Discovery Channel. Nessa empresa, que é de Foz do Iguaçu, no Paraná, ele recebeu o prefixo 3030. Atualmente este carro pertence à Rota Iguaçu Service, empresa também de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde ele recebeu o prefixo 2200 e o carro tá inteiraço lá na Rota Iguaçu, hein? Foto agora do carro 6230, essa foto eu acho que também foi feita em Caruaru. O 6230, depois de deixar a Progresso, foi vendido para a empresa Nova Esperança, empresa que é de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, onde ele recebeu o prefixo 1000. Foto agora do carro 6240, no dia fazendo a linha Natal para Recife. Aparentemente essa foto foi feita na rodoviária de Recife também. O carro 6240, depois de deixar a Progresso, foi vendido para a empresa Objetiva Turismo, empresa do estado de Minas Gerais,
onde ele recebeu o prefixo 2000. Depois esse veículo foi vendido para a empresa Vila Nova Turismo, empresa também de Minas Gerais, onde ele recebe o prefixo 3006. Depois esse veículo é vendido para Fênix Turismo, empresa de Teresina no Piauí, onde ele recebe o prefixo 2050. Nesse período ele estava agregado a Trans Brasil também. E o registro mais recente deste carro é pela empresa MM Turismo, empresa de Teresina no Piauí, onde ele tem o prefixo 2050. Foto agora do carro 6250, também fazendo a linha Natal para Recife. O 6250, depois de deixar a Progresso, foi vendido para a empresa Lute Turismo, empresa que é de Carlos Chagas, em Minas Gerais, não tendo prefixo aí nesse período. Depois esse veículo foi vendido para Ômega Turismo, empresa que é de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, recebendo nessa empresa o prefixo 1600. O registro mais recente deste carro é por uma empresa chamada Kaká Turismo, onde ele tem um prefixo 4100. Porém, eu não tenho nenhuma ideia de onde fica esta empresa. Procurei nas redes sociais, procurei registro na NTT, eu não achei nada sobre essa empresa na internet. Foto agora do carro 6260. Eu já vi esse cenário algumas vezes, mas não estou lembrando que lugar é esse. O carro 6260, depois de deixar a Progresso, foi vendido para a empresa Muritur, empresa que é de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, onde ele recebeu o prefixo 1310. Depois esse veículo é vendido para New Tour, empresa que é de Macaé, no Rio de Janeiro, onde ele recebeu o prefixo 3000. O registro mais recente desse carro é pela empresa Camila Excursões, empresa que é de Conceição do Macabu, no Rio de Janeiro. Nessa empresa ele tem o prefixo 806. Foto agora do carro 6270. Eu acho que esse local aí é Caruaru. O 6270 no dia fazendo a linha Campina Grande para Recife. Depois de deixar a Progresso, este carro foi vendido para MC Viagens e Turismo, empresa de Feira de Santana, na Bahia, onde ele recebeu o prefixo 8180. Atualmente o veículo pertence à empresa Alex GBR Turismo, empresa que é de Guapó, no estado de Goiás, onde ele tem o prefixo 3189. Foto agora do carro 6280. Como vocês podem observar, é o único carro desta geração aí da Buscar que chegou a receber a pintura mais nova da Progresso. Esse veículo provavelmente se envolveu em algum acidente e aí, quando reformado, ganhou a pintura nova. 6280 no dia fazendo a linha Maceió para Crato. Depois de deixar a Progresso, esse carro foi vendido para Júnior Turismo, empresa de Recife, no Pernambuco. Nessa empresa ele não tem prefixo. Foto agora do carro 6290. Não dá para identificar aí qual a linha que ele estava fazendo no dia, mas parece que o destino ali é Recife. O 6290, depois de deixar a Progresso, foi vendido também para ela, para a empresa Elite Turismo, empresa de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Lá ele ganhou o prefixo 6040 e ali a gente vê os dois DDs, né, que foram para Elite Turismo, que eram da Progresso também, todos virando sucata. Esse é o único registro fotográfico que tem desse carro depois de sair da Progresso. Eu acho que esse carro virou sucata também. Foto agora do último veículo que a gente vai ver no vídeo de hoje, né, o 30º carro da série, o carro 6300. No dia fazendo também a linha Recife para Natal. O carro 6300, depois de deixar a Progresso, foi vendido para a empresa Nação Turismo, empresa de Salvador, na Bahia. Nessa empresa ele ganhou o prefixo 5000. Depois esse carro foi vendido para Translin, empresa que é de Rubim, em Minas Gerais, continuando com o prefixo 5000. E o registro mais recente deste carro é pela empresa Costa Sul Turismo, empresa que é de Belo Horizonte, onde ele tem o prefixo 1700. Bom, galera, esses foram então os 30 primeiros carros da grande renovação que a Progresso fez no ano 2000. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, conto com o seu like, se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda e compartilhem esse vídeo aí nas redes sociais. Eu acho que de todos os episódios até agora, esse foi o mais legal, um episódio com bom volume de carros, tem foto de quase todos os veículos pela Progresso, então compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, para outras pessoas também conhecerem aqui cada semana um pouco mais da história da Progresso. Eu vou ficando por aqui e semana que vem a gente tá de volta com mais vídeos do quadro Sessão Nostalgia, dando continuidade aí às séries da Progresso. Fui!